Muitos de vocês já devem conhecer esse gerador de imagem IA grátis, mas nesse vídeo eu vou mostrar que ele, além de gerar imagens grátis e ilimitada, você consegue ter o controle sobre aspectos da foto, como por exemplo o ângulo da foto. Você também pode controlar a iluminação da foto. O tipo de lente. Controlar esses elementos é fundamental para conseguir usar esse gerador de imagem IA grátis, não só para ter fotos profissionais, mas também usá-las em produção de vídeo e animação. A ferramenta é o Lumen e com essa IA aqui é possível gerar imagens grátis como essa aqui, ó. Eu cliquei aqui em coleções, são imagens que eu gerei de vários tipos e agora eu vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz cada uma delas. Por exemplo, eu vou começar aqui por essa imagem aqui, ó, eu gerei o prompt, foi esse aqui, né? Só que esse prompt, antes de colocar o que seria, né, o que teria na imagem, eu coloquei aqui que a lente utilizada é a olho de peixe. Essa lente olho de peixe, ela faz essa curvatura aqui, né, ó. É como se a pessoa estivesse olhando pelo olho mágico da porta, né, para conseguir visualizar a pessoa do outro lado, né. Então, assim, esse efeito aqui pode ser utilizado em alguma cena, né, que você está fazendo, de vídeo, de animação. Já essa segunda foto aqui, ó, eu coloquei que a qualidade seria de IMAX, ou seja, IMAX é um tipo de câmera que é utilizado para fazer filmes, né, para utilização no cinema. Então você vê que existe uma grande diferença já dessa imagem aqui para essa aqui. E essa terceira imagem aqui, ó, eu já coloquei que seria uma câmera Super 8, que é um tipo de filmagem mais antigo. Então você vê que a filmagem ficou bem diferente. A diferença entre essa aqui e essa aqui, ó, é brutal, né? Então se você quiser, por exemplo, fazer um filme que foi gravado nos anos 80, anos 90, você pode até utilizar esse estilo de foto aqui. Essa foto aqui, ó, por exemplo, eu já peguei e coloquei que era um filme antigo. Então você vê que ela tem até alguns defeitos aqui, ó, né? E é uma foto em preto e branco. Então se você, por exemplo, vou fazer uma produção com inteligência artificial, vou gerar aqui algumas imagens para produzir um vídeo. Só que esse vídeo, ele vai representar aí um 1950, né? Um filme antigo, 1960. Então você tem que saber manipular as fotos para ela sair de acordo com a época que você está reproduzindo ali no vídeo. Ó, já na parte de iluminação, esse exemplo aqui, ó, é bem interessante porque eles conseguiram, né? A inteligência artificial conseguiu aqui colocar exatamente o que eu queria, né? Então no caso aqui eu coloquei, ó, que eu queria uma luz, só que é uma luz de silhueta, ou seja, eu queria só o perfil da pessoa, né? Eu não queria visualizar o que está aqui dentro, é somente o contorno da pessoa, né? Então você tem uma iluminação de fundo e aí você consegue só visualizar o perfil dessa pessoa, né? O perfil do que você está pedindo. Então no caso aqui eu coloquei que eu quero uma iluminação de silhueta e aí eu coloquei uma foto de um homem comendo sanduíche. E aí realmente a inteligência artificial conseguiu fazer isso, ó, tá vendo? Ficou perfeito. Nesse outro exemplo aqui, ó, eu coloquei que eu queria uma iluminação dramática. Então você vê que tem um homem comendo sanduíche, é o mesmo prompt desse aqui, ó. Só que aqui você tem uma iluminação dramática. Você vê que ele pega aqui metade do rosto. Então uma parte está iluminada, né? A outra parte não está iluminada. Ele dá esse efeito de dramaticidade na cena. Ó, já aqui eu não coloquei que era um filme antigo, eu coloquei só que era um filme em preto e branco. Então você vê que ele deixou em preto e branco e não parece ser um filme desgastado pelo tempo, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, você vê que ele já tem alguns defeitos aqui na imagem, né? Desfocado, uma qualidade meio ruinzinha. Aqui já não, ó. Por eu ter falado que era só um filme em preto e branco, ele deixou uma foto ok, né, sem defeitos, e só deixou ela sem cor mesmo. Então você vê que existe uma diferença entre você colocar que eu quero um filme em preto e branco e eu quero um filme antigo. Ó, outro teste que eu fiz aqui foi referente a ângulo de câmera. Então no caso aqui, ó, eu peguei uma foto que a pessoa está de frente, mas a câmera está um pouco deslocada para a direita. Como que faz isso, né? Você coloca esse prompt aqui, ó, é o 3/4, uma visão de 3/4, ou seja, ela não vai ficar totalmente de frente a pessoa, você vai pegar um ângulo, né? Um ângulo um pouco mais para a direita, e aí você consegue pegar ângulos diferentes. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma cena onde a câmera anda para frente, né, ou dá foco no rosto, ia ser muito mais interessante usar esse ângulo aqui do que você usar o ângulo frontal,
onde o rosto só vai, a câmera só vai para frente. Aqui eu posso fazer uma rotação para chegar no rosto dessa pessoa. Então é interessante fazer essa manipulação e entender como ela funciona para você pegar ângulos mais interessantes. Por exemplo, nesse aqui, ó, eu coloquei o ângulo lateral, né? Eu usei esse prompt aqui, ó, Side Profile Shot. Quando você coloca esse Side Profile Shot, ele vai pegar esse ângulo de perfil, né? Então, por exemplo, você vai fazer alguém atravessando a rua. Você pode utilizar esse prompt aqui, que aí você vai conseguir fazer, por exemplo, um vídeo da pessoa atravessando, né, a rua, ou qualquer outra imagem, vídeo que você queira visualizar o perfil da pessoa. Ó, por exemplo, esse aqui, ó, eu já coloquei que eu queria uma imagem centralizada, tá vendo? Visão centralizada. Então eu tenho certeza que o que eu quero, aqui no caso aqui, era uma mulher comendo um sanduíche e olhando para a câmera. Só que uma visão centralizada, então ela está bem no centro da imagem. Isso também é interessante. Nesse outro exemplo aqui, ó, eu coloquei que eu queria uma visão de trás de um samurai. Então, tá vendo? Eu coloquei o samurai aqui e eu estou visualizando ele de costas, né? Já aqui, ó, eu fiz uma combinação. Eu coloquei que eu queria uma visão de trás, né? Só que 3/4, ou seja, ele não está totalmente de costas, que nem o samurai, ele está com um pouco de inclinação aqui para a direita, que aí eu estou conseguindo visualizar a tela aqui do computador e eu consigo visualizar parte do rosto dele. Então você pode ver que você fazendo essas combinações de visão de trás, visão lateral, você consegue fazer combinações disso e aí você consegue fazer qualquer ângulo, né? Qualquer ângulo que você queira. Por exemplo, ó, essa imagem aqui, ó, da Ferrari. O prompt que eu usei foi esse aqui, ó, um ângulo de cima, né? Uma foto de um ângulo de cima. Já quando eu fiz a combinação, que eu coloquei também um ângulo de cima, só que eu coloquei 3/4, ou seja, ele deslocou um pouco para a direita e aí ele pegou essa imagem aqui, ó, ele não está totalmente em cima da Ferrari, ele está um pouquinho deslocado para a direita. Então dessa forma aqui, ó, como ficou muito mais interessante a foto. E também tem essa técnica aqui que é para você pegar um ângulo de baixo. Aí o prompt que eu usei foi esse aqui, ó. Você consegue tirar fotos, né? No caso aqui, esse tipo de foto aqui é muito usado também para carros, né? Outra técnica também que eu vi que funciona muito bem aqui nessa ferramenta é essa aqui, ó, o foto de perfil. E eu combinei com um outro script aqui que é o full body, ou seja, para ele mostrar o corpo inteiro. Então no caso aqui, ó, esse tipo de foto é muito usado, por exemplo, na moda, para ver como que fica a pessoa, né, vestida ali de lado. Então o prompt que eu usei foi esse aqui, ó, full body profile shot. Então toda vez que você usa esse profile shot, você vai estar com o personagem sempre tirando a foto da lateral dele. E outra técnica também que é muito importante é essa aqui, ó. Por exemplo, essa foto aqui, ó, eu coloquei que eu queria um extreme long shot, ou seja, eu queria uma foto distante do que? Do objeto que eu descrevi, que é uma estátua, né? Uma estátua aqui num campo aberto. Então as estátuas elas estão distantes da foto, eu não consigo visualizar muito bem o que é essa estátua. Já essa aqui, ó, eu coloquei que é um medium shot, ou seja, é uma distância média, já consigo visualizar a estátua. E aqui eu coloquei que é um extreme close shot, ou seja, é um close extremo. Então no caso aqui ele deu um close bem no rosto, tá vendo? Eu consigo ver exatamente o que eu quero. E sempre lembrando, pessoal, que essa parte de configuração de iluminação, tipo de câmera, né, ângulo, isso aqui você consegue com prompt. Já o estilo da imagem, por exemplo, quando você vem criar uma imagem aqui, ó, tem uma parte onde você seleciona o modelo da imagem. Então, por exemplo, eu usei esse realista, né, que eu queria gerar imagens de pessoas reais. Mas, se você quiser, por exemplo, eu quero fazer imagens de anime, aí você tem que mudar aqui. Não adianta você entrar no prompt e falar, quero um anime. Não, você tem que vir aqui e selecionar o modelo de anime, e aí você vai passar a gerar imagens desse modelo aqui. Então ele tem vários modelos que você pode utilizar aqui, e aí você só tem que se atentar, né, inicialmente quando você for gerar a imagem, de selecionar o modelo correto. E aí o restante da plataforma aqui, você consegue selecionar qual que é a proporção da imagem, né, quantas imagens vão gerar. Quando você digitar o prompt aqui e clicar em gerar, que eu posso gerar de 1 a 4 imagens, qual que é a proporção? No caso aqui, eu vou deixar 16:9. Você pode fazer o upload de uma imagem. Ó, fiz o upload da imagem aqui. O interessante é que ele dá 3 opções, né, referente a essa imagem aqui. Como que você vai utilizar essa imagem junto com o prompt que você vai digitar aqui em cima.
Se você passar o mouse aqui, ó, nessa bolinha aqui no ponto de interrogação, ele vai explicar para você o que significa cada uma dessas 3 opções aqui, ó. Então vamos lá, ó. Se você usar o conteúdo de referência, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, tá vendo, ó, que aqui tem um exemplo de uma pessoa, né? Ele pegou esse conteúdo aqui, ó, e aí ele aplicou esse conteúdo num estilo desenho, por exemplo. Ou seja, ele pegou o conteúdo e transformou em uma nova imagem, só que obedecendo o conteúdo da imagem. O que é o conteúdo da imagem? É uma pessoa, é uma mulher aqui, né? Você vê que até a posição do cabelo ficou igual, ó, no novo resultado. No caso do estilo, ele vai pegar os elementos de estilo. Por exemplo, aqui tem um gato, que ele é um gato branco e preto. Aí eu falei para gerar um cachorro. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai gerar um cachorro branco e preto também. Ou seja, ele pegou o estilo da imagem e aplicou nessa nova imagem aqui. No caso aqui, ó, o resultado foi um cachorro, ou seja, diferente da primeira imagem. Já no de conteúdo, tá vendo que ele obedece, né? O que tem nessa imagem aqui, ele vai gerar nessa outra imagem, só que com outros elementos, né? Só que com um outro estilo. Já aqui ele pega o estilo e no terceiro aqui ele vai pegar o rosto, né? Tá vendo? Ó? Então aqui ele já dá um exemplo, ó. Você sobe o rosto de uma pessoa e aí quando você for gerar a nova imagem, você pode gerar com qualquer outro conteúdo e estilo, né? Tá vendo? Aqui em volta tá totalmente diferente e o rosto fica igual à imagem que você usou de referência. Então são essas 3 opções aqui que você pode usar na imagem e você pode definir também a intensidade disso, né? Ó. Então, por exemplo, se eu colocar aqui personagem, eu posso definir qual a intensidade dessa referência tem em cima do prompt que eu estou digitando aqui em cima. Além disso, ele tem aqui também um botãozinho, ó, de tradução automática, porque eles mesmos falam que atualmente o PicLumen aqui entende melhor em inglês, né? E aqui ele tem um melhorador de prompt, né? Você digitou ali um prompt com 5, 6 palavras, ele vai pegar esse prompt e vai dar uma incrementada. Você também consegue fazer o upload de uma imagem, que no caso aqui, ó, eu fiz o upload dessa imagem aqui, e aí ele tem algumas opções, como você pode remover o background, tá vendo? Ó? Faz a remoção do background, e aí a imagem ficou desse jeito aqui, ó. Até que a remoção muito boa. E depois você pode fazer o download aqui, ó, tá vendo? Você faz em JPEG ou em PNG. No caso de imagens sem o fundo, que nem eu fiz aqui, aí você tem que fazer o download em PNG. E além disso, você tem também a parte de prompt negativo. Nesse filtro aqui, ó, você consegue colocar os prompts negativos, né, o que você não quer que apareça na imagem. E além disso, você tem aqui o quão criativo a inteligência artificial pode ser, né? Ou quanto ele vai seguir o seu prompt. Se você passar um mouse aqui, ó, ele vai falar, ó, controle quão forte seu prompt influencia na imagem. Então, quanto mais você colocar aqui, ó, mais ele vai seguir o que você digitar no prompt. Quanto menos você colocar aqui, mais criativo vai ser a inteligência artificial. Ou seja, ele vai pegar o que você digitou e vai incrementar mais coisas em cima do que você determinou no prompt. Aqui você determina quantos passos, né, a imagem pode ser gerada, ou seja, quanto mais passos você colocar, mais detalhado vai ficar a imagem. E o seed, que é como se fosse o identificador. Você pode pegar uma imagem que já foi gerada, como por exemplo essa aqui, ó, ela tem um seed, é como se fosse um RG, um CPF da imagem. Copiou esse seed aqui, você pode voltar aqui, ó, colar ele, e aí a imagem que você gerar vai seguir essa referência aqui, ó. Vai seguir a referência da imagem que você pegou o seed. Bom, pessoal, isso é isso. Essa ferramenta PicLumen é muito boa mesmo. É uma ferramenta que é de graça, né? Ilimitada, você consegue gerar aí diversas imagens. E aí eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês que, além disso, né, ela tem ainda essa parte que você consegue fazer o controle de vários aspectos da imagem. Muito interessante aí, recomendo para quem quiser gerar imagens aí. Essa ferramenta é excelente, beleza? Valeu!